Em 2016, um agente funerário em Recife recebeu um corpo para preparação. Mulher, 42 anos, suicídio, enforcamento, encontrada pela filha, quarto do apartamento, procedimento padrão, embalsamamento, maquiagem, preparação para velório, rotina de 20 anos. Ele começou o trabalho, sozinho, sala de preparação, 3 da manhã, silêncio do necrotério, limpeza externa, drenagem, injeção de formol, processo técnico, mecânico, sem emoção, até o momento de fechar os olhos dela. Procedimento final, pálpebras costuradas, por baixo, quando tocou o rosto dela, para posicionar, sentiu, calor, impossível, corpo estava gelado, há horas, mas a face estava quente, como se sangue ainda circulasse, como se vida ainda houvesse. Afastou a mão, respirou fundo. Reação química, formol, tecidos, normal. Voltou ao trabalho. Pegou a agulha, fio, para costurar as pálpebras. Procedimento padrão. E quando? Estava prestes a fazer. O primeiro ponto, no olho esquerdo, a pálpebra. Se abriu, sozinha, lentamente, deliberadamente. E o olho olhou diretamente para ele. Pupila dilatada, focada, viva. E a boca que ele tinha fechado, minutos antes, se abriu e sussurrou. Voz rouca, seca, como garganta sem usar há dias. Eu não queria morrer. Alguém me empurrou. E agora, estou presa. Aqui, sentindo tudo. Tudo o que você está fazendo. E não consigo gritar. Conto mistérios. Esse caso foi relatado por um colega de profissão da área funerária. O Marcos, agente funerário. 23 anos de carreira. Milhares de corpos preparados. Pessoa técnica, distanciada, que sempre tratou morte como processo. Biológico, final, definitivo. Até esse corpo, até essa mulher. Até perceber que morte nem sempre é fim. Às vezes é prisão. Meu nome é Alberto. Tenho 51 anos. Também trabalho com preparação funerária. Recife há 28 anos. Conheci o Marcos em 2010. Trabalhamos na mesma funerária. Plantões noturnos, casos difíceis. Nos apoiávamos, quando ele me ligou. Agosto de 2016, 4 da manhã. Voz trêmula, pedindo que eu fosse. Urgente. Achei acidente. Contaminação química, emergência médica, profissional em risco, até chegar e ver. Ele sentado, tremendo, olhando para a mesa de preparação, onde corpo repousava, e entender que o que tinha acontecido não era químico, não era médico, era impossível. Marcos sempre trabalhou sozinho, preferência pessoal, concentração, silêncio, respeito aos mortos, plantão noturno, segunda a sexta. 10 da noite às 6 da manhã, preparava corpos para velórios matinais. Agosto de 2016, terça-feira, corpo chegou, 1 da manhã, Instituto Médico Legal, liberado após autópsia. Isabela Costa, 42 anos, publicitária, divorciada, uma filha, 20 anos, causa mortes, asfixia por enforcamento, suicídio confirmado, bilhete deixado, depressão, sem sinais de violência. Preparação completa, velório amanhã, 10 horas. Família quer caixão aberto. Capricha. Marcos pegou a ficha. Leu detalhes, como sempre fazia. Contexto ajudava. Saber como tratar. Levou o corpo para a sala de preparação. Transferiu da maca funerária para a mesa de aço inoxidável. Começou. Procedimento padrão. Limpeza externa. Água. Sabão neutro. Remoção de fluidos. Resíduos biológicos. Corpo em bom estado. Considerando. Autópsia completa. Incisão em ígnite. Costurada. Órgãos recolocados. Marca no pescoço. Profunda. Escura. Rocheada. Corda. Pressão. Peso do corpo. Horas pendurada. Marcos preparou. Solução de formol. Para embalsamamento. Injeção arterial. Conservação. Aparência natural. Inseriu cânula. Na artéria carótida. Começou o bombeamento. Fluido entrando. Sangue saindo. Processo lento. Tudo normal. Tudo técnico. Tudo como 1000 vezes antes. Sem intercorrências. Até a etapa final. Maquiagem.
Posicionamento. Fechamento dos olhos. Marcos terminou. Drenagem completa. Embalsamamento bem-sucedido. Corpo preservado. Rígido. Começou. Maquiagem mortuária. Base. Corretivo. Blush. Tom natural. Como se dormisse. Trabalhou no pescoço, cobrindo marca, da corda, camadas, técnica, precisão, quase invisível. Estava quase terminando, quando percebeu algo estranho. Temperatura do corpo, normalmente. Após embalsamamento, corpo fica frio, gelado, químicos, ausência de circulação. Mas o rosto dela estava morno, não quente, mas temperatura diferente, não completamente frio. Reação química, formol, tecidos faciais, vasodilatação residual. Possível. Ignorou. Continuou. Preparação final. Vestir o corpo. Roupas escolhidas pela família. Vestido azul marinho. Posicionar. No caixão. Braços cruzados. Sobre abdômen. Cabeça. Levemente elevada. Almofada cetim. Último passo. Fechar os olhos. Permanentemente. Agulha curva. Fio resistente. Costurar pálpebras. Por baixo. Pegou. A agulha. Preparada. Esterilizada. Fio enfiado. Pronto. Para procedimento. Tocou. O rosto dela. Para posicionar. Melhor ângulo. Luz adequada. Precisão. E sentiu. Calor. Não morno. Mas quente. Como pele viva. Como se sangue, impossível, ainda circulasse. Afastou a mão rapidamente. Olhou. O rosto. Nada. Normal. Imóvel. Morto. Como deveria estar. Cansaço. Muitas horas. Muitos corpos. Mente pregando peças. Preciso férias. Respirou. Fundo. Voltou. Ao trabalho. Aproximou a agulha. Do olho esquerdo. Ponto inicial. Técnica habitual. E então. Aconteceu. O impossível. O aterrorizante. O que mudou tudo. A pálpebra. Se abriu. Não reflexo muscular. Não espasmo post-mortem. Mas. Movimento. Controlado. Lento. Marcos. Congelou. Agulha no ar. Mão tremendo. Olhando. Fixamente. Para o olho. Agora aberto. E o olho. Não estava. Vítreo. Opaco. Como em cadáver. Estava. Brilhante. Focado. Vivo. Pupila. Se moveu. Lentamente. Até fixar. Nele. Diretamente. Como se. Visse. Como se. Reconhecesse. Isso não está acontecendo. Não é possível. Ela está morta. Há horas. Embalsamada. Sem sangue. Mas o olho. Continuava. Olhando. Fixamente. Para ele. Sem piscar. Sem desviar. Intensamente. E então. A boca. Que ele tinha. Fechado. Posicionado. Colado levemente. Com adesivo funerário. Começou. A se abrir. Devagar. Lábios separando. Mandíbula descendo. Som de tecidos movendo. E de dentro. Ar. Não deveria haver ar. Pulmões drenados. Vazios. Mas saiu. Som. Respiração. Rouca. E depois. Voz. Sussurrada. Fraca. Mas. Inegável. Real. Palavras. Formadas. Articuladas. Por favor. Eu. Estou. Presa. Aqui. Dentro. Marcos. Gritou. Jogou a agulha. Recuou. Bateu. Na bancada. Derrubando. Instrumentos. Frascos. O corpo. Permaneceu. Imóvel. No caixão. Olho. Ainda aberto. Boca. Entreaberta. Como congelada. Ele. Saiu correndo. Da sala. Para corredor. Respirando. Ofegante. Coração. Explodindo. Pegou o celular. Ligou. Para mim. Mãos tremendo. Tanto que mal conseguia discar. Alberto, vem. Agora. Funerária. Algo. Muito errado. Aconteceu. Corpo. Falou. Corpo falou comigo. Cheguei. 20 minutos depois. Marcos. Estava. Do lado de fora. Sala de preparação. Fumando. Não fumava. Há 10 anos. Marcos. O que houve? Você está bem? Não. Não estou. Entra lá. Olha. O corpo. E me disse que não estou louco. Entrei. Sala iluminada. Fria. Cheiro de formol. Químicos. Morte. Como sempre. E lá, no caixão. Corpo. Da mulher. Isabela. Imóvel. Mas. Olho esquerdo. Aberto. Boca. Entreaberta. Aproximei. Profissionalmente. Checando. Sinais. Rigor mortis. Temperatura. Livores. Tudo. Compatível. Com morte. Horas atrás. Embalsamamento.
completo, sem circulação, sem vida. Mas o olho, o maldito olho, estava aberto, olhando para cima, fixo, como se visse algo. Marcos, pode ser. Contração muscular, tardia, formol, reage, com tecidos, movimentos involuntários. Alberto, eu sei. Ela olhou para mim, focou e falou, disse que estava presa, que alguém a empurrou. Empurrou, mas autópsia. Confirmou suicídio, bilhete, depressão, sem sinais, de luta. E se? Autópsia. Errou? E se? Foi homicídio. Forjado? E se? Ela sabe. E está tentando contar. Olhei para o corpo, novamente, estudando. Marca no pescoço, posição, profundidade, ângulo. E notei algo sutil, muito sutil. Que relatório podia ter perdido, em meio a procedimentos rotineiros, pequenas marcas nos pulsos, discretas, rocheadas, como contenção, alguém segurando, forte, e arranhões minúsculos sob o queixo, como se dedos tivessem pressionado, cabeça para trás. Marcos, precisamos reportar isso. Polícia, reabrir investigação. Algo está errado, muito errado. Chamamos autoridades. Instituto Médico Legal. Legista de plantão. Veio, 5 da manhã. Reexaminou. Corpo, na nossa presença, checando. Detalhes que primeira autópsia pode ter ignorado. Vocês estão certos. Marcas nos pulsos, compatíveis com contenção violenta e os arranhões sob mandíbula, pressão, forçando cabeça para cima, facilitando colocação da corda. Então, não foi suicídio? Difícil afirmar, mas há elementos suficientes para questionar. Conclusão inicial: vou reabrir caso. Investigação foi retomada. Filha interrogada novamente. Inicialmente, principal testemunha. Encontrou o corpo, sob pressão. Confessou. Não foi suicídio. Foi ela mesma. Discussão sobre herança. Pai falecido. Bens. Mãe. Recusou dar dinheiro para quitar dívidas da filha com agiotas. Ameaças. Violência iminente. Filha, 20 anos. Desesperada. Drogada. Decidiu forçar. Solução. Encenando. Suicídio materno. Esperou. Mãe dormir. Sedada. Remédios no chá. Amarrou corda no teto. Colocou no pescoço dela. Segurou. Pulsos. Ergueu. Corpo. Simulando enforcamento voluntário. Escreveu. Bilhete. Imitando caligrafia. Mãe ainda estava viva quando foi pendurada. Consciente, mas incapaz de resistir. Sedada. Fraca. Morreu lentamente. Asfixiada. Vendo própria filha assassinando-a sem poder gritar, pedir socorro. E segundo, perícia posterior, morte completa, cessação total, atividade cerebral. Levou 15 minutos. 15 minutos de consciência, desespero, terror, traição, sentindo cada segundo, vida escapando. Filha foi presa, condenada, homicídio qualificado, 28 anos, prisão. Mas Marcos nunca mais foi o mesmo. Pediu transferência para a área administrativa, sem contato com corpos. Não consigo mais tocar, preparar, sem pensar. E se ainda há algo preso dentro, consciente, sentindo tudo? Pesquisei depois sobre consciência durante morte, estudos, relatos, experiências de quase morte, e encontrei teoria perturbadora, nunca totalmente comprovada, mas persistente entre neurologistas, que consciência não cessa imediatamente com parada cardíaca ou respiratória. Pode persistir minutos até horas, em casos raros, enquanto cérebro morre gradualmente, preso no corpo, sem controle motor, sem voz, sem movimento, apenas consciente, sentindo tudo. E que em mortes violentas, traumáticas, quando o corpo não aceita, não processa, fim, essa consciência pode ficar presa, além da morte cerebral, além do que ciência entende, presente no corpo, mesmo após embalsamamento.
após preparação, após tudo que deveria finalizá-la. Marcos me disse, última vez que conversamos, antes de se aposentar, precocemente, aos 48. Alberto, quantos corpos nós preparamos ao longo da carreira? Milhares. E se, mesmo, pequena porcentagem estava ainda consciente, presa, sentindo cada corte, cada drenagem, cada agulha, cada violação que fazemos com seus corpos e sem poder gritar, pedir que parássemos. Não soube responder. Por quê? A possibilidade é aterrorizante demais para contemplar que nosso trabalho, necessário, técnico, respeitoso, possa ser, para alguns, tortura final, aprisionados, em carne morta, sentindo, mas não reagindo, conscientes, mas não comunicando, até que, finalmente, após dias, no caixão, enterro, terra sobre madeira, consciência, finalmente, se dissolva, completamente, após sofrimento, prolongado, silencioso, invisível. Ainda trabalho na área, mas mudei abordagem, converso com cada corpo antes de começar. Se você ainda está aí dentro, me desculpe pelo que vou fazer, mas é necessário, prometo, ser rápido, gentil. Colegas acham estranho, superstição, mas não ligo. Porque se Isabela estava certa, se ela realmente estava presa, consciente, sentindo, durante preparação, e se ela conseguiu, por um segundo, um breve momento impossível, comunicar seu desespero, então, talvez, apenas talvez, outros também estejam e merecem, no mínimo, reconhecimento, respeito, desculpas, pelo que não temos escolha, senão fazer com seus corpos, enquanto, talvez, ainda sintam. Em 2017, um operador de demolição em São Paulo entrou numa casa abandonada. Contrato simples, demolição completa, terreno vendido, construção de prédio, prazo de 3 semanas, casa antiga, anos 40, 2 andares, abandonada há 15 anos. Vizinhança queria, há tempo, que sumisse. Ele fez vistoria inicial, sozinho, checando estrutura, riscos, materiais, planejamento de demolição, térreo normal, sala, cozinha, banheiro, móveis velhos, poeira, mofo, nada em comum, para casas antigas. Subiu. Segundo andar, 3 quartos, um banheiro, corredor estreito, janelas quebradas, luz natural entrando. Checou o primeiro quarto, vazio. Segundo quarto, vazio. Terceiro, porta trancada. Por dentro, tranca nova. Estranho. Tranca nova, em casa abandonada. Há 15 anos. Forçou a porta. Madeira cedeu fácil, apodrecida. Apenas tranca. Estava nova, resistente, proposital. Entrou, e o cheiro atingiu imediatamente. Forte. Inconfundível. Morte. Decomposição. Semanas, meses. Cobriu nariz, boca. Procurou. Origem. E viu, no canto do quarto, atrás, cama velha, coberta com lençol. Forma humana. Sob lençol. Pequena, encolhida. Posição fetal, imóvel, silenciosa. Ele puxou o lençol, devagar, revelando, e recuou, gritando, tropeçando, caindo, no corredor. Não era apenas corpo, morto, decomposição avançada. Era, como estava, que horrorizou, acorrentado, pulsos e tornozelos, corrente grossa, presa, na parede, boca, costurada, fio grosso, ainda visível, e olhos abertos, secos, mas abertos, olhando fixamente para a porta, como se tivesse esperado alguém entrar por anos, e quando finalmente alguém entrou, era tarde demais. Conto mistérios, esse caso aconteceu com um colega da construção civil, o Reinaldo, operador de demolição, 17 anos de experiência, centenas de obras, demolições, pessoa prática, durona, que sempre tratou o trabalho como trabalho, sem drama, sem emoção, até essa casa, até esse quarto, até esse corpo, que mudou tudo, para ele. Meu nome é Paulo, tenho 44 anos, também trabalho com demolição, São Paulo há 20 anos. Conheci o Reinaldo em 2012, trabalhamos juntas.
várias obras, projetos grandes. Confiávamos um no outro. Quando ele me ligou, junho de 2017, voz alterada, pedindo que eu fosse, imediatamente, endereço específico, achei acidente, desabamento, colega ferido, emergência de obra, peguei carro, fui rápido, até chegar e ver ele sentado, na calçada, pálido, tremendo, olhando para casa, com terror, e entender que o que ele tinha encontrado não era acidente de obra, era crime, hediondo, descoberto. Reinaldo aceitou. Trabalho, maio de 2017, contrato particular. Demolição residencial, pagamento bom, proprietário novo, comprou terreno, em leilão, casa inclusa, documentação limpa, histórico, aparentemente normal. Casa abandonada, desde 2002, antigo dono, faleceu, família, nunca reclamou. Espólio, resolvido, pode demolir. Reinaldo agendou. Vistoria, segunda-feira, junho, manhã, sozinho, como sempre. Fazia, avaliação preliminar. Chegou. Casa, rua tranquila, classe média baixa, vizinhos, olhando, curiosos, aliviados. Demolição finalmente. Sobre tempo. Essa casa dá arrepios. Há anos, ninguém entra, até crianças evitam passar perto. Reinaldo não ligou. Superstição de bairro, comum, em casas velhas, abandonadas, histórias inventadas. Entrou, porta da frente, destrancada, removeu tábuas que fechavam a entrada. Luz do dia, invadindo o interior. Térreo, verificação rápida, estrutura, elétrica, encanamento, anotações, para orçamento, equipamentos necessários. Subiu, escada, rangendo, madeira fraca, cupins, infiltração, segundo andar, precisaria. Cuidado extra, corredor, 3 portas, 2 abertas, uma fechada. Checou, 2 primeiras, quartos vazios, normais. Terceira porta, tentou abrir, trancada, por dentro, tranca, parecia, nova, brilhante, diferente do resto. Por quê? Tranca nova, em casa, abandonada. Há 15 anos? Forçou. Ombro contra madeira. 3 tentativas. Porta cedeu. Dobradiças enferrujadas. Quebraram. E imediatamente. Cheiro. Forte. Insuportável. Morte. Putrefação. Químicos. Misturados. Reinaldo. Cobriu o nariz. Com camisa. Respiração superficial. Entrou. Devagar. Quarto pequeno. Janela. Tapada. Madeira. Escuro. Acendeu lanterna. Celular. Varreu. Ambiente. Revelando. Aos poucos. Horror. Cama. Velho. Colchão manchado. Balde. Ao lado. Fezes. Urina. Secas. Cheiro. Parte. Vinha dali. Parede. Com marcas. Arranhões. Profundos. Como. Unhas. Raspando. Desesperadamente. Por anos. E no canto. Forma. Sob lençol. Sujo. Amarelado. Forma humana. Pequena. Muito pequena. Pode ser. Animal. Cachorro. Gato. Morto. Esquecido. Aqui. Mas sabia. Formato. Era humano. Criança. Ou adulto pequeno. Encolhido. Posição. Fetal. Aproximou. Devagar. Coração. Acelerado. Instinto. Gritando. Para sair. Fugir. Não olhar. Mas precisava. Saber. Confirmar. Antes de chamar autoridades. Não podia ser precipitado. Pegou. Ponta do lençol. Respirou fundo. E puxou. Lentamente. Revelando o inimaginável. Corpo. Humano. Decomposição. Avançada. Mumificado parcialmente. Ar seco. Quarto fechado. Preservou. Mulher. Jovem. 20 e poucos anos. Cabelos longos. Ainda. Preservados. Roupas. Deterioradas. Mas visíveis. E as correntes. Pesadas. Grossas. Industrial. Pulsos. Tornozelos. Presas. Argolas. Na parede. Concreto. Não eram decorativas. Eram funcionais. Para impedir. Movimento. Fuga. Liberdade. Completamente. Comprimento. Permitia. Apenas. Alcançar. Cama. Balde. Nada mais. Prisão. Perfeita. Cruel. Reinaldo. Estava. Prestes. A sair. Chamar polícia. Quando? Percebeu. Mais detalhes. Perturbadores. A boca. Dela. Estava. Costurada. Não metaforicamente. Literalmente. Fio grosso. Tipo pesca. Atravessando lábios. Pontos. Amadores.
mas efetivos, impedindo. Abertura completa, gritos, pedidos de socorro, silenciados. E os olhos, secos, fundos, mas abertos, como se, no último momento, tivesse olhado para a porta, esperando alguém entrar, salvar, libertar, mas nunca veio, morreu, olhando, esperando, sozinho. Parede, ao lado, tinha arranhões, centenas, sobrepostos, anos de tentativas, desesperadas, de marcar, tempo, contar, dias, semanas, meses, até marcas, pararem, quando, força, acabou, esperança, morreu, corpo, seguiu, Reinaldo, saiu, cambaleando, vomitou, no corredor, desceu escada, correndo, saiu, da casa, ar puro, ligou, polícia, mãos tremendo, tanto que, quase, não conseguia, discar, números, preciso, reportar, corpo, casa abandonada, Rua das Acácias, 487, segundo andar, acorrentado, parece, crime, tortura, viatura, chegou, 15 minutos, peritos, depois, isolaram, área, começaram, investigação, detalhada, e descobriram, coisas, que fizeram, caso, virar, nacional, por semanas, horror, incompreensível, corpo, identificado, por arcada dentária, DNA, de familiares, que nunca tinham reportado, desaparecimento, Amanda Rocha, 23 anos, quando desapareceu, 2002, 15 anos, antes de ser encontrada, família, interrogada, pais, falecidos, 2010 e 2015, irmão mais velho, vivo, 48 anos, sob pressão, confessou, tudo, friamente, sem emoção, como se falasse de tarefa doméstica, rotineira. Amanda tinha deficiência intelectual, leve, mas suficiente para ser vulnerável, dependente da família. Em 2002, pais decidiram viajar, Europa, 3 meses, primeira vez, férias longas, depois de anos trabalhando. Irmão ficou responsável por Amanda cuidar, alimentar, garantir segurança dela, mas ele via como fardo, prisão, impedimento para sua vida social, relacionamentos, liberdade. Decidi que seria mais fácil se ela não precisasse de atenção constante, se ficasse contida, quieta. Comprou correntes, cadeados, instalou no quarto dela, trancou, deu comida, água, uma vez por dia. No início, era temporário, apenas 3 meses, até pais voltarem. Depois, soltaria, ninguém saberia. Mas quando pais voltaram, ele não contou. Disse que Amanda tinha fugido, desaparecido, durante viagem. Pais, desesperados, procuraram polícia, cartazes, investigação. Nada, nunca imaginaram que filha estava ali, no quarto dela, trancada, acorrentada, silenciada, alguns metros de onde dormiam todas as noites. Irmão continuou, levando comida, água, escondido, madrugadas, enquanto pais dormiam por meses, até que cansou, trabalho, risco de descoberta, decidiu parar, simplesmente parar de ir. Ela durou, talvez, 2 semanas, depois que parei, quando, silêncio, voltou, soube que tinha acabado. Pais nunca souberam, morreram sem saber que filha estava ali o tempo todo, sofrendo, morrendo, sozinha. Perícia confirmou. Tempo de cativeiro, pelos, arranhões, marcas, estado do corpo, aproximadamente 8 meses. 8 meses, acorrentada, silenciada, sozinha, em quarto, escuro, enquanto família procurava, chorava. Do outro lado, causa mortes, desidratação, inanição, combinadas, morte, lenta, dolorosa, consciente, até último momento. Irmão, julgado, condenado, homicídio qualificado, tortura, cárcere privado, 43 anos, prisão, sem possibilidade, redução. Durante julgamento, promotoria apresentou cálculos do sofrimento dela, baseado em evidências forenses, aproximadamente
240 dias. Acorrentada. 120. Parcialmente alimentada. 120. Sem nada. 15 dias finais. Completamente. Sem água, sem comida, desidratação extrema, alucinações, delírios, morte. E durante todo esse tempo, ela não podia gritar, pedir socorro, apenas arranhar, parede, esperar, morrer. Reinaldo nunca mais aceitou trabalhos em casas abandonadas. Pediu transferência para construção nova. Não consigo entrar em casas velhas sem pensar quantas tem quartos trancados, porões fechados, sótãos lacrados, com segredos horríveis, esperando décadas para serem descobertos. Pesquisei depois casos similares. Brasil, mundo, cárcere privado, prolongado, família, não percebendo, e descobri dezenas, centenas, talvez, de casos onde alguém desaparecido por anos foi encontrado em casa da própria família, trancado, porão, sótão, quarto escondido, enquanto todos procuravam fora. A perversidade não é apenas a tortura física, mas psicológica, de estar preso tão perto da salvação, ouvindo, talvez, vozes dos que te procuram, chorando seu desaparecimento, sem imaginar que está ali, metros de distância, mas inalcançável, por porta trancada, parede, silêncio, forçado. Reinaldo me disse, última vez que conversamos, algo que nunca esqueci, sobre aquele quarto. Sabe o que? Mas me assombra. Paulo, não é o corpo, não são as correntes, é perceber que enquanto ela morria, ali, vida continuava, embaixo, pais jantando, assistindo TV, dormindo, apenas alguns metros de distância, e nada atravessou aquelas paredes, nenhum som, nenhum pressentimento, nenhuma intuição parental de que filha estava ali, precisando deles, morrendo, sozinha. E quando, finalmente, silenciou para sempre, eles continuaram vivendo, procurando, sofrendo, sem saber que o que procuravam estava onde sempre esteve, em casa, apenas fora do alcance, propositalmente, cruelmente, fatalmente. Aprendi que casas antigas, abandonadas, guardam mais que móveis velhos, memórias felizes, arquitetura histórica, às vezes, guardam segredos horríveis, crimes impunes, sofrimentos silenciados, mortes não descobertas. E quando, finalmente, portas se abrem, paredes caem, demolição acontece, o que estava escondido há décadas vem à luz e horror revelado supera qualquer imaginação, porque o pior dos monstros não está em histórias, lendas, filmes, mas em casas comuns, famílias normais, onde alguém decidiu que outra vida valia menos que sua conveniência e agiu sem remorso. Em 2019, um hospital psiquiátrico em Goiânia foi desativado. Prédio antigo, anos 1960, décadas de funcionamento, milhares de pacientes. A prefeitura comprou, ia demolir, construir escola no lugar. Mas antes da demolição, precisavam esvaziar, limpar, catalogar. Contrataram equipe, 12 pessoas. Trabalho de 2 semanas. No terceiro dia, um dos trabalhadores sumiu. Procuraram, gritaram, vasculharam todo o prédio. Encontraram ele, no quarto 304, terceiro andar. Ala de isolamento. Ele estava sentado no chão, encolhido, olhando para a parede, balançando para frente e para trás, murmurando. Ela disse para eu ficar quieto. Ela disse que vai cuidar de mim. Ela disse que nunca mais vou sair. Ele estava catatônico. Não reconhecia ninguém. Não respondia. Levaram para o hospital. Internação psiquiátrica. Diagnóstico: surto psicótico agudo. E quando melhorou, semanas depois, contou. No quarto 304, ele tinha visto uma mulher. Uniforme branco. Antigo.
anos 60. Touca de enfermeira. Ela tinha sorrido para ele e dito: "Você parece cansado. Deite, descanse, eu cuido de você." E quando ele tentou sair, a porta não abria mais. E ela continuava lá, sorrindo, segurando uma seringa, dizendo: "Não se preocupe, a medicação vai fazer você dormir. E quando acordar, vai estar bem. Vai estar sempre aqui, sempre comigo." E aí, conto mistérios. Sou a Renata, psicóloga. Trabalho em Goiânia há 12 anos. Atendi esse paciente. O Marcos, trabalhador da equipe de limpeza. Quando ele chegou no hospital, estava destruído. Mente fragmentada, delírio profundo. Levou meses para estabilizar. E quando finalmente conseguiu falar, o relato foi tão específico, tão detalhado, tão real. Ele descrevia coisas que não deveria saber. Sobre o hospital psiquiátrico, sobre os tratamentos, sobre a enfermeira. Uma enfermeira que, segundo pesquisas que fiz depois, realmente existiu e morreu naquele exato quarto, em 1973. O Hospital Psiquiátrico São Rafael funcionou entre 1962 e 2019. 57 anos. Gerações de pacientes. Tratamentos que hoje consideraríamos questionáveis. Eletrochoque, lobotomia, isolamento prolongado, contenção química pesada. Era outra época, outros protocolos, outras crenças sobre tratamento mental. Quando o lugar fechou, havia histórias, muitas histórias. Funcionários falavam de sons, gritos à noite, mesmo com o prédio vazio, portas que trancavam sozinhas, luzes que piscavam. Sombras nos corredores, mas nada documentado, nada provado, apenas sensações. A prefeitura ignorou. Propriedade pública. Vai ser demolida. Bobagem de gente supersticiosa. Contrataram a equipe de limpeza em janeiro de 2019. 12 trabalhadores. Supervisor. 2 caminhões. Objetivo: esvaziar completamente. Móveis, arquivos, equipamentos, tudo. Marcos era um deles. Homem de 34 anos. Casado, 2 filhos. Trabalhador braçal. Sem histórico psiquiátrico. Pessoa normal, saudável, estável. Até o terceiro dia, a equipe dividia tarefas por andar. 2 trabalhadores por andar. Mais rápido, mais eficiente. Marcos ficou com o terceiro andar, junto com o Gilberto. Terceiro andar era o pior, ala de isolamento, onde ficavam os casos graves, violentos, perigosos, quartos pequenos, grades nas janelas, portas reforçadas, paredes acolchoadas em alguns, cheiro forte de desinfetante velho, mofo, urina, décadas de sofrimento impregnado. "Cara, esse lugar é sinistro", Gilberto disse. "É só prédio velho, vamos terminar logo." Começaram pelos primeiros quartos, removendo camas, mesas, cadeiras de contenção, tudo velho, enferrujado, marcado, manchas que não saíam, arranhões nas paredes, frases escritas, rabiscadas. "Me solta, não tô louco, por favor me deixa sair." Por volta das 3 da tarde, chegaram no quarto 304. A porta estava fechada, trancada por fora. "Cadeado, velho." "Esse aqui tá trancado", Marcos disse. "Quebra. Temos que limpar todos." Marcos pegou a alavanca. Forçou. O cadeado se rompeu. Abriu a porta e sentiu, imediatamente, diferença de temperatura. O quarto estava gelado, uns 10 graus a menos que o corredor. "Caralho, que frio", Gilberto disse, esfregando os braços. Entraram. O quarto estava vazio, sem móveis, sem nada. Apenas paredes brancas, piso de concreto. E uma mancha, no chão, no centro, escura, formato humano, como se alguém tivesse ficado deitado ali, tanto tempo, que deixou marca permanente. "Que nojo. Vamos limpar isso." Gilberto saiu. Ia buscar material de limpeza. Deixou Marcos sozinho. E foi quando aconteceu. Marcos ficou olhando a mancha, perturbado, imaginando quanto sofrimento, quanto tempo, para deixar marca assim, e então ouviu, vindo de trás dele: "Você parece cansado." Rápido, coração disparado. Tinha uma mulher, parada na porta, bloqueando a saída. Ela usava uniforme, branco, estilo antigo, anos 60. Saia até os joelhos, touca na cabeça, crachá no peito.
Enfermeira Beatriz. Ele leu automaticamente. Ela sorriu. Sorriso largo. Dentes muito brancos. Sim, eu cuido deste andar. E você parece cansado. Devia descansar. Eu tô trabalhando, limpando. A senhora trabalha aqui? Sempre trabalhei. 52 anos. Cuidando dos pacientes, dos que precisam, dos que ninguém mais quer. Marcos tentou sair, passar por ela, mas ela não saiu do caminho. Aonde vai? Ainda não terminamos. Você precisa deitar, descansar, deixar eu cuidar. Não, obrigado, eu preciso... Deite. A voz mudou. Grave, autoritária, eco. E Marcos sentiu peso nas pernas, nos ombros, como se gravidade tivesse triplicado. Caiu de joelhos. Tentou levantar. Não conseguiu. A enfermeira se aproximou. Puxou algo do bolso do avental. Uma seringa. Grande, antiga, vidro, agulha enorme. Não se preocupe. É só para acalmar. Para fazer você dormir. E quando acordar, vai estar bem. Vai estar sempre aqui. Sempre comigo. Como os outros. Que outros? Ela apontou. Pro chão. Pra mancha. E Marcos viu. A mancha começou a se mover, a se erguer, ganhando forma. Forma humana, escura, magra, esquelética. E não era uma, eram várias, saindo das paredes, do chão, do teto. Figuras translúcidas, em camisolas de hospital, amarradas, arrastando correntes invisíveis, todas olhando para ele, com expressão vazia, resignada. Eles também eram cansados, a enfermeira disse. Eu cuidei, mediquei. E agora descansam, para sempre, sem dor, sem medo. Só quietude. Marcos gritou. Tentou rastejar para a porta. A enfermeira segurou ele, com força impossível. Virou ele, de barriga para cima. Aproximou a seringa, do pescoço dele. Vai doer só um pouquinho. Depois, paz, eterna. A agulha tocou a pele. Pressionou. E então, voz, do corredor. Gritando. Marcos, cadê você? Gilberto. Voltando com material de limpeza. A enfermeira parou, olhou para a porta, irritada. Outro? Já? Soltou Marcos. Foi em direção à porta. Para fechar, para trancar. Marcos aproveitou. Rastejou, passou por ela, saiu do quarto e correu, sem olhar para trás, gritando. Sai daqui! Sai do prédio! Agora! Gilberto viu ele, desesperado, sujo, olhos arregalados. Que aconteceu? Corre! Ela vem! Ela vai pegar a gente! Desceram as escadas, correndo. Mas Marcos tropeçou. Caiu. Bateu a cabeça. Quando acordou, estava no hospital. 3 dias depois, com um diagnóstico psiquiátrico e memórias fragmentadas. De quarto frio, de enfermeira morta, de almas presas. Quando Marcos melhorou o suficiente para falar, contou tudo. Pesquisei. História do hospital, funcionários antigos, registros, e encontrei. Enfermeira Beatriz Mendes. Trabalhou no São Rafael entre 1962 e 1973. Conhecida por ser dedicada, obsessiva, controladora. Acreditava que sabia mais que os médicos, que os pacientes precisavam dela, só dela. Teve vários incidentes. Medicação errada, overdose acidental. Sempre justificava. Ele precisava descansar. Em 1973, foi suspensa. Investigação interna. Suspeita de matar pacientes intencionalmente. Por compaixão. Antes da conclusão, ela foi encontrada, morta, no quarto 304. Overdose de sedativos, suicídio ou aplicou em si mesma o que aplicava nos outros e nunca saiu. Ficou, cuidando, medicando, controlando. Quarto 304 foi lacrado depois disso. Nunca mais usado. Até o hospital fechar. E quando abriram, ela ainda estava lá, esperando. Novos pacientes. A demolição foi adiada, indefinidamente. Depois de mais 3 trabalhadores terem episódios, todos no 3º andar, todos perto do quarto 304. Hoje o prédio está abandonado, cercado, placa de entrada proibida, mas moradores da região relatam, luzes à noite, no 3º andar, se movendo, como lanterna, como ronda, e às vezes, muito raramente, alguém vê, na janela, uma mulher, uniforme branco, olhando para a rua,
Como se procurasse novos pacientes, porque a enfermeira Beatriz nunca parou de trabalhar, nunca parou de cuidar, e vai continuar, para sempre, no quarto 304, esperando você deitar, descansar, deixar ela cuidar, com a seringa, com a medicação, que faz você dormir, para sempre. Boa noite, pessoal do Conto Mistérios. Eu acompanho o canal há um tempo, mas nunca achei que teria coragem de mandar algo para vocês. Demorei anos para escrever isso. Ainda penso se fiz a coisa certa. Meu nome, prefiro não dizer. Podem me chamar só de M. Eu fui coveiro por quase 15 anos, trabalhando no cemitério São João Batista, em Fortaleza, Ceará. Não comecei nesse serviço por vocação. Foi necessidade. Turno fixo, salário certo, pouca gente querendo a vaga. Quem nunca trabalhou em cemitério acha que o medo vem dos mortos. Não vem. Vem do silêncio prolongado. Vem da rotina. No começo, tudo era normal. Sepultamentos, exumações, manutenção. Eu conhecia o terreno inteiro. Sabia onde a terra era mais dura, onde alagava quando chovia, onde era melhor cavar mais fundo. Até o dia em que me mandaram cuidar de um setor antigo, quase esquecido, perto do Muro dos Fundos. Ali ficavam sepulturas antigas, muitas sem identificação clara. Famílias que não visitavam mais. Algumas covas estavam lá desde antes de eu nascer. Foi nesse setor que comecei a perceber algo estranho. Toda vez que eu passava por uma cova específica, a terra estava mexida. Não era desmoronamento, não era animal. Era como se alguém tivesse remexido com cuidado e parado no meio. No início, ignorei. Terra cede. Acontece. Mas aquilo se repetiu. Toda semana. Sempre a mesma cova. Não havia nome na lápide. Só um número antigo, quase apagado. Perguntei para um colega mais velho se ele lembrava daquele sepultamento. Ele desviou o olhar antes de responder. Disse só: essa aí dá problema. Nada mais. Na semana seguinte, recebi ordem para reabrir aquela cova. Um sepultamento novo. Ossada antiga deveria ser recolhida e encaminhada ao ossuário. Trabalho comum. Quando comecei a cavar, percebi algo errado logo nos primeiros centímetros. A terra estava solta demais. Como se já tivesse sido aberta recentemente. Continuei. Aos poucos, fui encontrando restos. Caixão antigo, madeira quase desfeita. Mas os ossos não estavam organizados como deveriam. Estavam espalhados, como se tivessem sido movidos de dentro para fora. Senti um desconforto estranho, mas terminei o serviço. Recolhi tudo, preparei a cova para um novo sepultamento. No fim do dia, antes de ir embora, olhei para trás. A terra já estava levemente afundada. No dia seguinte, cheguei mais cedo. Algo me incomodava. A cova estava aberta. Não totalmente, mas claramente remexida. Não havia pegadas. Não havia marcas de ferramentas. Só a terra deslocada, de dentro. Comuniquei à administração. Falaram que alguém devia ter mexido. Talvez vandalismo. Mandaram fechar de novo. Isso virou rotina. Eu fechava. No dia seguinte, a cova estava mexida. Comecei a sonhar com aquilo. Sonhava que estava cavando. E a pá batia em algo duro antes do fundo. Algo que se movia quando eu tocava. Comecei a errar no trabalho. Esquecia ferramentas. Perdia o horário. Meus colegas perceberam. Um deles, mais antigo, me puxou de lado. Disse para eu pedir transferência daquele setor. Quando perguntei o motivo, ele só respondeu: essa cova não aceita companhia. Naquela noite, fiquei de plantão. Era meu turno. Choveu forte. O cemitério ficou silencioso demais. Aquele silêncio que não é vazio, é atento. Por volta das 2 da manhã, ouvi algo vindo do fundo. Não era passo, era terra sendo empurrada. Segui o som com uma lanterna. A cova estava aberta. Não parcialmente. Totalmente. A terra estava empilhada ao lado, como se alguém tivesse feito aquilo com calma. Apontei a luz. Lá embaixo, havia movimento. Não um corpo subindo, mas algo respirando. A terra se mexia no fundo, como se algo estivesse tentando acomodar o espaço. Meu corpo travou. A lanterna começou a falhar. E então, ouvi, bem baixo, vindo da cova, meu nome. Do jeito que minha mãe chamava quando eu era criança. Eu larguei tudo e corri.
Nunca mais voltei para aquele trabalho. Meses depois, soube que a cova foi concretada, selada, nunca mais usada. Mas até hoje, quando chove forte, eu acordo de madrugada com a sensação de que algo está tentando sair e que só está esperando alguém errar de novo.